Maná de Revelações do Filho Indicado de Deus, Pastor Apolo, Sique Boló. Lição 6. Batismo em nome de Jesus Cristo. Hoje a nossa lição é sobre o batismo em nome de Jesus Cristo. Existem muitas religiões e denominações surgindo no mundo hoje, e elas estão introduzindo diferentes rituais e tradições sobre o batismo nas águas. Desde que você tem falado sobre a verdadeira base da salvação, qual dessas práticas é relevante? Por favor, nos ilumine. Muito obrigado. Eu gostaria primeiro de cumprimentar todos os filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso que estão assistindo essa série de lições que nós chamamos Maná de Revelações. Lições essas feitas para aprofundar o seu entendimento sobre muitas controvérsias que têm circulado entre as pessoas. Porque religião e denominação não foram capazes de ir fundo nessa revelação. Então, Satanás, Lucifer, o demônio, se infiltrou nisso e enganou muitas pessoas. Por exemplo, a lição que nós temos hoje, que é a lição do Maná de Revelações sobre o batismo. Muitas pessoas, elas têm noção, e muitas delas, elas acreditam em doutrinas como a Santíssima Trindade, que não é bíblica, e que não é de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e nem de acordo com os apóstolos. Não está de acordo com os profetas que Deus enviou neste mundo. Então, isso se proliferou em 325 DC. Atanásios trouxe essa doutrina, que foi uma brilhante estratégia política, iniciada por Constantino o Grande, o imperador romano. Eles fizeram criando uma doutrina sobre a Santíssima Trindade para unir os pagãos e os cristãos. Eles apresentaram como se fosse uma verdade, mas de fato era uma mentira. Embora eles dissessem que isso era a interpretação da verdade, que não está de acordo e que é errôneo. Agora nós temos na nação do reino, confiada ao Filho Indicado, corrigimos todos esses erros e destruímos todas essas falsas doutrinas. E uma dessas é a respeito do batismo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A noção popular era que o batismo era sempre no título, por borrifar água, e se não fosse por essa forma, seria por imersão. Mas a fórmula mais comumente usada para o batismo nas águas é sempre usando os títulos Pai, Filho e o Espírito Santo, que estaremos discutindo hoje e respondendo às perguntas das mentes das pessoas a respeito de qual é a veracidade da verdade dessa fórmula. Se estão vindo dos ensinamentos autenticados pelas Escrituras, através do nosso Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos e profetas. Nós temos muito cuidado com isso, porque se cometemos um erro ao apresentar essas doutrinas, elas poderão servir como porta de entrada para a destruição da alma, como no caso de muitas pessoas na era da igreja, que receberam essa doutrina ao longo dos anos e dos séculos passados e não foram corrigidos, mas através da misericórdia, graça e compaixão, Ele enviou um Filho indicado para que nenhuma palavra equivocada, sem rodeios, sem medo, fosse enviada ao mundo, para que as pessoas que são honestas e que estão sinceramente procurando a verdade possam encontrar, de modo que o nosso Pai Todo-Poderoso possa ser agradado. Então, ele produziu um filho indicado para fazer isso. Então, o nosso tópico hoje, esse maná de revelação de hoje,
é o seguinte: qual é a fórmula correta para o batismo nas águas? É no nome de Jesus Cristo ou nos títulos? Agora, muitas das pessoas que já aderiram à doutrina da Trindade reforçaram esse engano batizando nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, citando Mateus 28:19. Assim, quando o Senhor Jesus Cristo disse: Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, quando eles usam essa fórmula do batismo, eles usam os títulos diretamente dizendo: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A questão é, será que eles obedeceram o mandamento? E será que eles cumpriram o que o Pai lhe disse para fazer? Primeiro de tudo, vamos à fonte desse mandamento. É o Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse esse mandamento em Mateus 28:19, para ir e ensinar todas as nações, batizando-o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não estava falando com nenhum de nós nessa geração. Ele não estava falando com nenhum de nós como líderes da era gentil nessa geração. Ele estava falando com os 12 apóstolos, menos Judas, que já o tinha traído, e depois os comissionou para irem e batizarem. Pedro era um dos apóstolos. Posso dizer que ele era um apóstolo-chefe, embora a Bíblia não tenha dito que ele era esse porta-voz oficial. Mas ele sempre foi corajoso para pedir para o Senhor, para responder ao Senhor, e estar à frente dos apóstolos naquele tempo. Então, Pedro estava entre eles, João estava entre eles, Mateus estava entre eles, e eles foram designados para batizar. Será que eles fizeram o mandamento para ir e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Você pode ler isso em Atos dos Apóstolos. Qual foi a fórmula usada? Bom, você sabe, isso agora contradiz o que o Senhor disse. Quando ele disse, batize no nome, Satanás, Lucifer, o demônio, disse, não no nome, e sim nos títulos. Os apóstolos obedeceram ao mandamento, porque foram designados, comissionados e comandados pelo Pai Todo-Poderoso para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como eles obedeceram esse mandamento? Essa é a questão. Como eles obedeceram a esse mandamento? Você pode ler isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Você também pode ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 a 5, que estaremos lendo. Vejamos Atos, capítulo 2, versículo 38 primeiro. É isso que diz. Vamos marcar isso em nossas Bíblias, meus irmãos e irmãs, porque isso é muito, muito importante. Então, Pedro foi um dos apóstolos comissionados e comandados pelo nosso Senhor Jesus Cristo para batizar. E o mandamento em Mateus 28:19 era batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos ler começando pelo versículo 37 em Atos capítulo 2. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Agora, eu gostaria de enfatizar esse versículo. Eu gostaria de enfatizar claramente nesse versículo, porque Pedro e o resto dos apóstolos que estavam lá e as pessoas que foram convencidas perguntaram a Pedro o que deveria ser feito. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? As pessoas perguntavam aos apóstolos, a Pedro e a todo o resto que estava lá. E as pessoas perguntavam e diziam,
Caros irmãos, o que devemos fazer? Enquanto eles estavam agoniados em seus corações. Então, esse versículo 38 é muito claro. Pedro estava lá, foi comandado para batizá-los e foram convencidos pelo Espírito Santo. E enquanto ele entrou no ato de comandar também as pessoas sobre o que fazer, porque o povo perguntava: caros irmãos, o que devemos fazer? E no versículo 38 diz: orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, vocês notaram aqui que ele não usou os títulos, ele usou o nome, porque os títulos Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, eles são títulos do nome. E qual é o nome? O nome aqui é Jesus Cristo. Então, quando em Mateus 28:19, ele ordenou para que batizassem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que produzir o nome dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E nós podemos ler isso nas Escrituras, que o nome dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Todo-Poderoso. Agora, esses são os 3 títulos. Podemos ler também em Isaías 9:6, onde os títulos são mais do que um daquele nome. Vamos ler isto, e eu gostaria que vocês observassem a palavra de Deus que diz: afinal, o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado, está em singular, ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Shalom, Príncipe da Paz. Então o menino nos nasceu. Quem é esse menino que, quando amadurecer, será chamado de filho e será concedido, e o governo estará sobre seus ombros? E o seu nome? Qual é o nome do filho? Jesus Cristo é o seu nome. Então, o nome de Jesus Cristo, singular, será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aqui em Isaías 9:6, há 5 títulos de um único nome singular. Aqui não disse nomes, mas sim nome. Um nome singular. E esse nome é o Senhor Jesus Cristo. Seu nome, Jesus Cristo, será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Shalom, Príncipe da Paz. Você vê? Este versículo nos fala que o nome de Jesus Cristo tem muitos títulos. Em Mateus 28:19, quando ele disse, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que pode ser? Em Isaías 9:6, esse nome será chamado Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Shalom, Príncipe da Paz. Então o Pai e o Filho são um, eles têm um nome. E Pedro produziu um nome que é singular em Atos 2:38. Em obediência a Mateus 28:19, onde o nome foi mencionado. O nome do Pai que corresponde a Isaías 9:6, seu nome, Jesus Cristo, será chamado Pai Eterno, em Isaías 9:6, congruente a isto em Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho que será dado, que será chamado de Pai Eterno? Seu nome será um só, e o seu nome é Jesus Cristo. Então, quando Pedro batizou todos os convertidos, em Atos 2:38, ele usou o nome de Jesus Cristo, porque esse é o nome dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E novamente, nós podemos ler no capítulo 10 de Atos, quando Cornélios foi convertido, o Espírito Santo de Deus enviou Pedro para a casa deles, porque eles eram também um dos recipientes da salvação naquele tempo. E
E se lermos no capítulo 10 de Atos, começando no 44, é isso que diz. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios. Porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberão o mesmo Espírito Santo. E em seguida mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então há novamente o nome singular do Senhor. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Novamente em Atos 19, do 1 ao 5. Isso não foi Pedro, esse foi o apóstolo Paulo. E diz aqui: e aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Efeso, e encontrou ali alguns discípulos, e lhes indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Há novamente o nome singular do Senhor Jesus. Nunca nesses versículos você viu um apóstolo, começando por Pedro e o restante dos apóstolos, e com Paulo, batizando os convertidos, usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se você usar os títulos Pai, Filho e Espírito Santo no batismo, você não está obedecendo o mandamento. Você está meramente repetindo o mandamento. Mas esses apóstolos, eles entenderam e produziram o nome, e o nome desses títulos é o Senhor Jesus Cristo. Na fórmula apropriada para o batismo nas águas, como mencionado antes e agora menciono novamente, de acordo com as Escrituras, será produzido o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e esse é o nome de Jesus Cristo. De acordo com Atos 2:38, de acordo com Atos 10:44 a 48 e de acordo com Atos 19, 1 a 5. Se você cometer um erro, como muitos outros fizeram, usando fórmulas, a fórmula errada de usar os títulos, você não estará em obediência ao mandamento. Você estará meramente repetindo. Você vai se tornar um anticristo. Porque ao invés de obedecer ao mandamento, você mudou a palavra de Deus. Você mudou o nome para os títulos. Quando o pai diz nome, o inimigo fala, não, os títulos. Ele não disse, batize-os nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse, batize-os em o nome. E o nome foi produzido, um nome singular. E esse nome é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando voltarmos para a fórmula, a fórmula certa ou a doutrina correta, então voltaremos à verdade. Se você continuar nessa doutrina errônea de batizar pessoas pelos títulos, Filho, Pai e Espírito Santo, então você está reforçando a falsa doutrina de Atanásios, que a Santíssima Trindade são três deuses separados e cada um deles são deuses para si mesmos, fazendo assim a Santíssima Trindade. Você gostando ou não, uma crença de três deuses, e então você coloca todos juntos, e eles têm seus próprios títulos, e por isso que eles são separados distintamente. Você diz, de acordo com essa falsa doutrina, que está em contradição ao que a Bíblia tem dito, e ao que Jesus Cristo pregou, e ao que os apóstolos já vieram proclamando. Você não tem medo disso? Você não tem medo de cometer esses erros quando almas estão em jogo? Quando você comete um erro, como o Senhor Jesus Cristo que disse, essas pessoas erram não conhecendo as Escrituras. Não é bíblico. E eu mostrei para você
As obras de Satanás, Lucifer, o demônio, no engano. Quando o Pai Todo-Poderoso disse em Gênesis, não comerás, Satanás disse, não, pode comer. Quando o Pai disse, certamente morrerás quando comer, o inimigo disse, não, você não vai realmente morrer. O Pai disse, não farás imagens de escultura. Satanás disse, faça imagem de escultura, adore-o e curve-se a eles, em contradição ao mandamento de Jesus Cristo. Satanás, Lucifer, o demônio, sempre se opõe ao que o Pai diz. Quando ele disse, ele é a palavra que se fez carne, o inimigo diz, não, ele é apenas um homem comum. Quando o Pai diz, batize em um nome, Satanás diz, não, batize nos títulos. É isso que acontece. E ele não suporta quando há examinação das Escrituras. Se você seguir essa linha de engano, como você ficará perante ao julgamento e dizer, eu fiz a vontade do Pai? É da vontade do Pai você batizar nos títulos ou no nome? A vontade do Pai é batizar no nome. E por que você está batizando nos títulos? Novamente, Satanás, Lucifer, o demônio, está trabalhando para enganar as almas dos homens, para que eles possam ser trazidos para a perdição do inferno. Mas agora eu agradeço ao Pai Todo-Poderoso, porque estamos voltando para a verdade sobre isso. Essa doutrina do reino, que corajosamente e bravamente proclamam a verdade, não importa o que aconteça. Então todos vocês, filhos e filhas, quando eu batizo vocês, eu uso, assim como os apóstolos, eu uso o nome que foi produzido do Pai, Filho e Espírito Santo. E esse nome é o Senhor Jesus Cristo. Eu não batizo em títulos, eu não repito o mandamento, eu obedeço o mandamento, assim como os apóstolos fizeram. Então quando eu pergunto para essas pessoas, será que você pode citar uma pessoa que batizou nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Eles não citam um exemplo, mas eu posso citar muitos e muitos exemplos na Palavra de Deus, assim como eu li em Atos 2:38, Atos 10:44-46 e Atos 19:1-5. Todas as Escrituras nos dizem que os apóstolos, começando com Pedro e Paulo e os demais apóstolos, estavam batizando seus convertidos na fórmula certa, na obediência certa ao mandamento que deve se batizar no nome. E o nome foi produzido. E esse nome é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Pai. Muito obrigado, pastor. Então a nossa segunda pergunta é, então o batismo realizado nas religiões e denominações são todos em vão? Então qual é o verdadeiro batismo que é aceitável no céu? Se você não batizar de acordo com o que diz a Bíblia, será tudo em vão. O verdadeiro batismo, eu posso dizer, a fórmula, é em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono de todos esses títulos. Quando você batiza nos títulos, você produziu o nome? Você não produziu. Ele não estava dizendo, produza os títulos. Ele disse, o nome. Quando você tem um nome, você tem todos os títulos desse mesmo nome. Pai, Filho e Espírito Santo. Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Poderoso Deus. E todos estão ligados a esse nome. Então, não tomemos o erro da doutrina da Trindade de crer nos três e a Santíssima Trindade. A crença nos três deuses, que são separados, distintos uns dos outros, o que não é uma interpretação bíblica, mas sim uma interpretação humana, entronizando a vontade humana de Atanásios e Constantino o Grande, e deixando de lado os pensamentos reais do nosso Salvador, que é Jesus Cristo, seus apóstolos e seus profetas. Então, para onde iremos? Para a verdade ou para o erro? Nós iremos permanecer com a verdade, e a verdade é que no nome de Jesus Cristo é a fórmula real, certa para o batismo nas águas. Então, essa prática falsa, número 3, qual foi a pergunta que você me perguntou? Falso ensinamento? Batismo nos títulos, não no nome, nós já respondemos isso. E agora, a terceira questão de falsas práticas se trata de asperir, borrifar água, versus imersão. Batizando alguém borrifando água, ao invés de emergir. Esse é o próximo engano que eu gostaria de corrigir.
Será que vamos batizar borrifando água ou através da imersão? O que Deus diz sobre o batismo? Batismo é literalmente derivado da palavra latina, palavra grega, baptizo, que significa imergir na água. Batismo segue após o arrependimento. Arrependimento é a morte da velha vida de pecado, enquanto o batismo é o sepultamento da velha vida de pecados. Então, no batismo, você está sendo sepultado debaixo da água. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo ordenou em João 3, 1-5, Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que é realmente o batismo depois do arrependimento? Não pode haver batismo sem arrependimento. Arrependimento é identificar-se com a morte de Jesus Cristo. Quando você se arrepende e descarta ou erradica a semente da serpente, na verdade você está matando ela. Quando você diz: a partir de agora não a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita, você está, na verdade, erradicando a semente da serpente de você. Você tem que morrer quando você faz a sua própria vontade. Então, arrependimento é morte, e uma pessoa morta deve ser enterrada. Como você enterra uma pessoa? Então, o batismo vem depois do arrependimento. É se identificar com o sepultamento de Jesus Cristo. Como é que você enterra uma pessoa morta? Você vai colocar ela no chão, pegar um pouco de terra e em seguida borrifar água sobre ela? Vai jogar ou chapiscar terra sobre ela? Como você enterra alguém que está morto? Você tem que cavar 7 palmos no chão, colocar o corpo morto e cobri-lo. Por isso que a imersão é o sepultamento. Quando você enterra uma pessoa, você tem que colocá-la abaixo do solo. Então, quando batizamos por imersão, estamos nos identificando com o sepultamento de Jesus Cristo. Então a morte é o arrependimento e o batismo é o sepultamento. E quando você sai da água com um novo espírito de obediência à vontade do Pai, você está se identificando com a ressurreição de Jesus Cristo, que nós podemos ler em Romanos capítulo 6, começando no versículo 3. Eu gostaria de ler isso para vocês. Romanos capítulo 6 diz: então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, quando você é batizado, você está se identificando com a morte, o sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Como ele diz aqui no versículo 5, se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ressurreição aqui é uma nova vida que você terá em obediência à vontade do Pai, contanto que você tenha se arrependido. Será dado a você o poder de se tornar filho de Deus, e esse é o poder para obedecer à vontade dele como uma nova pessoa. A velha pessoa morreu. A velha pessoa que obedecia à própria vontade está morta. A nova pessoa que obedece à vontade do Pai agora está viva. Isso é a ressurreição. Então, borrifar água não é a fórmula correta de batizar nas águas. Se você fizer isso, você estará cometendo um erro também. Quando o Pai disse, você sabe, sepulte-os, Satanás, Lucifero, o demônio, novamente para enganar, irá dizer, não, você tem que borrifar água sobre eles. Quando o Pai diz, sepulte-os, o inimigo vai dizer, não, você apenas tem que colocar no chão e jogar um pouco de terra sobre eles. Então, aqui, o inimigo está sempre trabalhando no engano. Eles ainda são religiosos. Eles ainda estão falando sobre a palavra de Deus. No entanto, tudo é distorcido, tudo está coberto e tudo está em contradição direta
com o que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Todo-Poderoso, diz. E sempre é contraditório às Escrituras. É por isso que temos que examinar as Escrituras, porque nela julgais e temos a vida eterna. E são elas que testemunham sobre mim. Então agora, todas as obras de Satanás estão sendo expostas e cada erro está sendo corrigido. E todos os filhos e filhas que estão interessados, honestamente interessados e sinceramente procurando pela verdade, irão encontrá-la. Graças ao Pai, pelo ministério do reino designado pelo Filho indicado. Estamos aqui para corrigir tudo e colocar de volta nos trilhos todos os filhos e filhas que queiram ser realmente salvos. Então é errado quando você é batizado através de borrifos de água. Você vai cheirar mal, porque uma pessoa que está desenterrada apodrece. Você intensifica o mau cheiro da semente da serpente. É por isso que as pessoas, com essa fórmula errada do batismo, começando com os títulos, ao invés do nome, imersão trocada por borrifos de água, olhe para eles. Eles foram deixados para trás pelo Pai Todo-Poderoso. O reino do céu foi tirado deles e foi dado a uma nação que produz frutos dignos do reino, sobre a administração do Filho indicado. Muito obrigado, pastor. E outra tradição incomum também de se batizar é o batismo de crianças, pastor. Isso é realmente necessário? Isso é novamente um erro. Isso é um erro que deve ser destruído e a verdade novamente deve prevalecer. Isso é errado porque uma criança ela não pode se arrepender. Somente aqueles que podem se arrepender devem ser batizados. Quando uma criança morre na inocência, ela vai diretamente para o céu, porque a semente original que herdamos ainda não está ativa, porque ela ainda não pode exercitar sua liberdade de escolha. Sem o arrependimento, você não pode sepultar alguém. Como você pode sepultar alguém que não está morto? O arrependimento é a morte. O batismo é o sepultamento. Quando Pedro disse às pessoas, e as pessoas disseram, o que devemos fazer? Ele disse, arrependa-se e seja batizado. Pode uma criança se arrepender? Pode um bebê se arrepender? Uma criança ela não sabe de nada, assim como qualquer outra criança. Você não pode pregar para uma criança e dizer, se arrependa, porque não há nenhum entendimento na criança. Ela nem vai saber o que você está falando. Muito menos saberá ou conhecerá a doutrina que você está pregando para ela. Então, uma criança, quando morre na idade da inocência, irá diretamente ao colo do pai. Então, o batismo de crianças é errado. Porque as pessoas na religião e grupos religiosos na era da igreja estão batizando crianças, começando no catolicismo, para marcá-las enquanto elas nascem e ainda estão crianças, para que eles possam ser posse da religião, para que eles possam reivindicar a criança que está sendo batizada na religião da qual eles pertencem. Então, existirá uma reivindicação daquela alma a partir do nascimento, foram prontamente batizados, de modo que esta religião que fez isso possa reivindicar a propriedade sobre eles. E isso é errado. É apenas porque eles querem que essas pessoas sejam aprisionadas em suas religiões. Isso não é bíblico. Não é bíblico porque quando Pedro disse arrependa-se e quando nosso Senhor Jesus Cristo disse arrependa-se, não inclui crianças. Como que uma criança pode se arrepender? Como uma criança pode exercer a sua liberdade de escolha quando ela ainda não pode escolher? Porque ela ainda não chegou na idade de responsabilidade onde ela sabe o que é certo e o que é errado. Você não pode exercer a sua liberdade de escolha a menos que você entre nessa idade de responsabilidade. E a idade de responsabilidade é onde você saberá o que é certo e o que é errado. Meus irmãos e irmãs, mesmo em Deuteronômio 1:39 diz, vossos meninos, entretanto, dos quais dizeis que seriam tomados como presa, vossos filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, eles é que lá estarão. Eu darei a terra a eles para que a dominem. Até mesmo em Deuteronômio 1:39 está dizendo, naquele dia não há conhecimento entre o bem e o mal, porque eles ainda são crianças. E seus filhos, que naquele dia ainda não tinham conhecimento entre o bem e o mal, eles são crianças. E também Isaías 7:15-16. Ele se alimentará de coalhada e de mel até chegar à idade que saiba rejeitar o erro e escolher fazer o que é certo.
Todavia, antes que o menino aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Então haverá um momento em que a criança será capaz de exercer a sua liberdade de escolha, escolhendo o bem ou o mal. Quando isso acontecerá? Quando ele crescer na idade de responsabilidade. Em vários casos, a idade de responsabilidade seria de 13 anos de idade. Em nosso país, eu acho que é por volta dos 13 anos de idade, quando eles são introduzidos à puberdade, onde eles podem escolher entre o bem e o mal. Mas antes disso, eles ainda estão no estágio de inocência. Quando eles morrerem, eles vão para o céu como anjos. Então aqui, novamente, é uma doutrina errônea em batizar crianças, para que eles possam permanecer nas religiões deles e que a religião deles possa reivindicar propriedade sobre eles. Isso não é bíblico. É tradicional e não está de acordo com a vontade do Pai. Quando o Pai disse, essas crianças quando morrerem, essas crianças irão para o céu no estágio de inocência. Eles disseram, não, eles têm a origem do pecado e eles devem ser batizados imediatamente. Como se a água pudesse realmente lavar a semente original da semente da serpente ou a origem do pecado que está neles. E esse erro está agora exposto e a verdade finalmente prevalecerá. Na administração do filho indicado aqui na nação do reino. Obrigado, pastor. Então, tudo aquilo que aprendemos com as religiões e denominações são todas errôneas. Então, pastor, qual é a verdadeira chave para que possamos entrar no reino dos céus? Bom, todas essas fórmulas de batismo que vocês todos estão vendo nos títulos Pai, Filho, Espírito Santo, batizando crianças, batizando por aspersão ou borrifando, estão todas erradas. Tudo isso são tradições que fizeram a palavra de Deus sem efeito. Eles mudaram, contradizem, distorceram, encobriram tudo isso. Como já preguei antes, agora o ministério do Filho indicado é para que todos vocês voltem para a verdade. E aqui estou expondo tudo sem medo ou favor. E agradeço a Deus por muitos filhos e filhas de todo mundo que estão ouvindo e aceitando a voz do Filho indicado, têm chegado ao conhecimento desses esclarecimentos e somos gratos que o Pai, através da sua misericórdia, enviou um Filho indicado, de modo que todas as pessoas que estão por aí me escutando possam ter a chance de saber qual é a verdade. Agora, no batismo que ensinam sobre o arrependimento ou a rendição da sua vontade humana e a promessa de fazer a vontade do Pai, não importa o que aconteça, tudo começa com o arrependimento. Em Lucas 13:3, ele diz, pois eu vos asseguro que não, todavia se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Quando você se arrepende, você descarta a semente da serpente, da obediência à sua vontade. E aí você começa a focar na vontade do Pai. E em seguida, você começa a deixar que as palavras do Pai sejam a lei do seu coração e da sua mente. E elas estarão escritas no seu coração e na sua mente. Isso significa que ninguém tem que dizer a você, porque o poder de se tornar filhos e filhas do Pai será dado a você. Você será capaz de realizar algo que você não foi capaz de fazer antes. E isso é obediência à vontade do Pai. É por isso que essas pessoas na era da igreja foram enganadas e elas não começaram com o pé direito. Todos eles começaram com o pé errado no engano. E assim, de um engano para o outro, essas pessoas continuaram nas práticas errôneas, introduzidas a eles por suas próprias religiões e denominações, até que tenham se desviado completamente da verdade, que é a palavra de Deus. Agora eu vim, e o propósito do ministério do Filho é: por que eu fui manifestado? Para destruir as obras do diabo. E agora eu estou em minha capacidade como filho indicado de Deus, realmente destruindo todas essas falsas tradições, falsas doutrinas que essas pessoas, através dos seus líderes das denominações e religiões, queriam adotar. Meus irmãos e irmãs, eu estou aqui para destruir o engano do diabo através dos líderes de religiões e denominações que nos fizeram abraçar os erros dessas falsas doutrinas. Pois agora eles estão sendo destruídos e as sentinelas de luz estão sendo estabelecidas. E eu estou aqui para que você possa voltar a essa iluminação
Vamos abraçar a verdade, que é a palavra de Deus, que é o que nos salvará nos últimos dias. Assim como ele disse em João 12:48, se você me rejeitar e não aceitar as minhas palavras, elas as julgarão nos últimos dias. As palavras que eu digo, elas te julgarão nos últimos dias. Muito obrigado, pastor. Então, pastor, o batismo nas águas é o suficiente ou é o fim da história da salvação para nós? Ou há mais por trás disso, pastor? Bom, isso já está corrigido. Batismo nas águas, que é o seu kitbog, e então você passa por outro batismo, que é o batismo de fogo, para que seu crescimento espiritual, para que você seja declarado e adotado como filho e filha do Pai Todo-Poderoso. Então você passará por 2 tipos de batismo. O primeiro é o batismo nas águas, onde o seu coração e as suas dúvidas serão limpos. Segundo, você passará pelo seu batismo de fogo, é onde o seu comprometimento e dedicação serão solidificados pelo fogo. Portanto, em João 3,5, arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e depois o segundo do Espírito, antes de você passar e nascer do Espírito, você tem que passar pelo batismo de fogo. Então, se você não tiver feito isso, você não pode entrar no reino de Deus. Nesse versículo, o que eu estou dizendo será o cumprimento de 1 Coríntios 3, 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificado sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Então, o batismo de fogo é realmente nascer de novo no espírito de obediência à vontade do Pai. Como que o Pai pode testar você se você não passar pelo fogo? Como Ele pode provar a sua dedicação, o seu comprometimento, se você não passar pela fornalha da aflição, que irá provar se você é realmente ouro, se você é realmente prata, se você é realmente pedras preciosas, ou você é apenas feno, palha ou material inflamável? Como o Pai pode saber que você é realmente sincero? Apenas pelas suas palavras? Apenas pelo seu voto e promessa? Dizendo no seu kitbog, de agora em diante não a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita. O Pai provará o que você disse, quando Ele deixar você passar pelo fogo. E aí, quando o fogo te testar, e todas as obras do homem forem testadas pelo fogo, o fogo testará que tipo de material você é. Se você é ouro, então isso significa que a sua dedicação é verdadeira. Então não se preocupe com isso, porque quanto mais o fogo visitar você, mais você será purificado e santificado. E isso exaltará mais ainda a sinceridade da sua dedicação. Mas se a sua dedicação é superficial, é apenas da boca para fora, quando o fogo te visitar, você será como a madeira que será queimada e será transformada em cinzas e nada mais. E há muitas pessoas que nos seguem e me seguem e foram batizadas. E uma vez que foram testadas, onde eles estão agora? Eles se desviaram, porque o comprometimento e dedicação deles não eram genuínos, não era verdade. Era falso, era apenas superficial. Então o fogo, quando você passar por ele e seu coração está firme e a sua mente já tomou a decisão, você é como eu. Então, eu posso atestar que você é ouro. Eu posso atestar que agora eu posso dizer que você nasceu no espírito de obediência à vontade do Pai. Você agora pode ter o título de ser chamado de filho e filha do Pai Todo-Poderoso, dignos de herdar todas as coisas, assim como eu, em cumprimento de Apocalipse 21:7. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso por todas essas lições e
que esse maná de revelações, do qual o tópico já discutimos, a respeito das práticas errôneas, dos usos dos títulos, batismo das crianças, batismo usando títulos, e também muitos outros erros que nós temos visto por aí. Se é por imersão ou borrifar a água, nós abordamos tudo isso e eu espero e oro para que você tenha se aprofundado em seus sentidos, que seus sentidos espirituais possam ter aumentado a ponto de que seu completo entendimento e discernimento da verdade serão tão afiados que você poderá detectar até mesmo o menor erro de qualquer pessoa que pregar sobre a palavra do Pai. E esse discernimento que o Pai nos dará será melhor equipado quando sairmos ao mundo, enviado pelo Pai como filhos e filhas, como ovelhas, ele disse, como ovelhas eu os envio entre os lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente e inofensivos como as pombas. Deixe que essas palavras de encorajamento e este maná de revelações permaneçam em seus corações e nas suas mentes. Que as leis do Pai estejam escritas em seus corações e em suas mentes. Junto com todos vocês, o Filho indicado de Deus e o Pai que me enviou estarão sempre aqui para guiá-los, para ter essas reuniões e comunhões com vocês, para compartilhar com vocês esse maná de revelações, até que tenha a estatura completa do conhecimento de Deus e na unidade da fé. E você será exatamente o produto final, assim como o seu modelo, o seu padrão, o filho indicado de Deus. Com tudo isso, até a próxima vez, que o Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos vocês. Amém.